O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria de celebrar o bispo e mártir São Brás. São Brás, ele viveu em Sebaste, região da Capadócia, no final do século III para início do século IV. Ele era um médico, mas ele tinha como objetivo não primeiramente curar os corpos, ele tinha como objetivo curar as almas. Ele era um médico, mas era um médico cristão. Ele era um médico, mas ele era um médico católico. Então ele queria ganhar aquelas pessoas para Cristo. Lembremos-nos aqui que nós estamos no período em que o cristianismo ainda é crime. Ser cristão era crime. Então os cristãos eram perseguidos. Então Brás vivia a sua profissão como médico, mas vivendo a sua fé às escondidas, mas testemunhando, sem perder a oportunidade de ganhar as pessoas para Cristo, de ganhar aqueles seus pacientes para o verdadeiro médico que é Jesus. Pois bem, diz então que o bispo da região de Sebaste, ele vem a morrer, e os cristãos queriam que Brás fosse o bispo, que Brás fosse eleito ao episcopado. Meus irmãos, pense aqui, ser bispo então, ser bispo nesta época, era abraçar a maneira mais difícil, era abraçar a vida mais difícil para os cristãos, porque imagine, até então, Brás podia viver a sua fé às escondidas, ajudando aqui e ali as pessoas, mas como bispo, ele seria feito arauto, como bispo, ele seria feito um estandarte, de modo que ele não poderia mais se esconder. Mas Brás sabia de que a sua vida não lhe pertencia. Brás sabia de que a Deus não se nega a nada. Meus irmãos, aprendamos isso, a Deus não se nega a nada. Quando Deus nos pede algo, por mais exigente que aquilo possa parecer, nós precisamos estar dispostos a dar, a entregar. Por quê? Porque é feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se entrega, é feliz quem escolhe querer a vontade de Deus. Pois bem, então Brás, ele sabendo que a sua vida era um dom de Deus, que ele não era um dono absoluto da sua vida, ele aceita a honra do episcopado.
Sim, meus santos, uma honra, mas uma honra cruenta. Uma honra, sim, mas uma honra dolorosa, porque, repito, ser bispo era abraçar a vida mais difícil para um cristão naquela época. A pergunta é, meus santos, e nós? Nós estaríamos dispostos a abraçar a vontade de Deus? Porque vontade de Deus, mesmo sabendo que ela é difícil, mesmo sabendo que pelo menos existiria a possibilidade de um outro estilo de vida, digno, cristão, mas não de acordo com a vontade de Deus, porque nós não podemos negar que Brás, como médico e cristão, ele fazia a vontade de Deus. Que Brás, como médico católico, cuidando das almas das pessoas, ele agradava a Deus. Mas Deus se agradaria muito mais se o episcopado ele abraçasse, se ele se tornasse bispo. A Deus agradaria muito mais se a cruz, desta maneira, ele abraçasse. E diz então, meus santos, que ele abraçou a vontade de Deus. Ele não disse não aos planos de Deus. E aqui, então, antes de dar o segundo passo, nós precisamos refletir que nós também, quantas vezes, meus santos, cristãos católicos, pensam poder conciliar não entre uma vontade melhor de Deus e uma outra possibilidade digna e justa. Não, infelizmente, muitos católicos pensam poder conciliar entre o seguimento de Cristo e o pecado, isto é, para abraçar um tipo de vida mais fácil neste mundo, abandona os mandamentos de Deus. O que é que fazem os casais, por exemplo, quando vivem a sua vida íntima, quando vivem a sua vida sexual à sua maneira, não obstante o mandamento contrário de Deus? Mas o mandamento de Deus é difícil. Mas, meus santos, é feliz quem a Deus se confia. É feliz quem abraça a vontade de Deus, pois por mais difícil que ela possa se apresentar, ela é a melhor. Como é triste quando sacerdotes, para ter uma vida mais tranquila, eles optam por pregar um evangelho diluído. Quando, para ter uma vida mais tranquila, eles optam não por agradar a Deus, mas agradar os homens, porque se eu fizer isso ou aquilo, se eu viver assim ou assado, se eu pregar dessa maneira, nossa, eu vou atrair muitas inimizades, e às vezes inimizades dentro da igreja, inimizades de onde não deveria vir a inimizade. Então, para evitar problemas com os outros, para evitar problemas com os homens, aqueles sacerdotes se tornam infiéis a Deus, porque o que eles querem é ter uma vida como padres tranquila, quando na verdade eles deveriam querer ter uma vida unida a Deus. Então o sacerdote precisa ser fiel na sua pregação, pregando e ensinando aquilo que a Santa Igreja Católica prega e ensina há mais de 2000 anos, mesmo que isso cause choque e desentendimentos, às vezes, e não poucas vezes, mesmo dentro de pessoas da igreja, quando isso não deveria acontecer, porque afinal de contas, nós sacerdotes e os cristãos católicos em geral, deveríamos estar unânimes na fé. Mas infelizmente, estamos vivendo tempos em que isso está longe de acontecer. Então repito, quantas vezes, para não ter problemas, prefere-se silenciar, que é um silêncio culposo, ou, pior ainda, pregar o contrário, para atrair aplausos da plateia. Isso São Brás não estava disposto a fazer. Ele queria
fazer a vontade de Deus, ele queria agradar a Deus, e a Deus agradaria não apenas que ele fosse um médico cristão, mas agora um bispo que entregaria toda a sua vida a Deus. E diz então, meus irmãos, que São Brás aceita. Ele aceita então o caminho mais difícil. Ele aceita então a estrada mais apertada, mas na presença de Deus. E diz que algum tempo depois, como era já de se esperar, ele foi preso, que os bispos morriam rapidamente, porque eles, repito, eles não tinham o privilégio do escondimento, eles não tinham como se esconder, porque eles eram conhecidos por todos. Pois bem, Brás então foi preso, e diz que o governador o acolhe com gentileza. O governador pagão, que estava em nome de Diocleciano, o imperador, que estava executando a perseguição aos cristãos, ele acolhe Brás com gentileza, com alegria, quer dizer, uma pseudo gentileza e alegria, né? Uma falsa afabilidade. Estava sendo mentirosamente afável. Acolheu Brás e disse: Brás, honra os deuses, isto é, você é um homem religioso, então preste culto aos deuses do império. E Brás diz: não chame deuses os demônios. Percebe aqui, meus santos, ele não estava ali para agradar os homens. Enquanto existe esta tendência má, pérfida e anticatólica de dizer que toda religião é boa, que de alguma maneira toda religião leva a Deus, esta nunca foi a fé dos cristãos. Olha aqui, Brás, por causa disso morreu. Quando o governador disse a ele: olha, vamos prestar honra aos deuses, vamos reconhecer que eles de alguma maneira são um bem para todos nós. E ele diz, politicamente incorreto: não chame deuses a estes que são demônios. Eu não vou prestar honra a esses demônios. É claro que ele sabia que esta sua afirmação seria uma palavra diametralmente oposta àquilo que o governador esperava. Mas eu pergunto, Brás, a quem queria agradar? A Deus ou aos homens? Brás, a quem estava se confiando? A Deus ou aos homens? E nós, meus santos, a quem queremos agradar? A Deus ou aos homens? Nós somos cristãos, e se quisermos alcançar a salvação, precisamos trilhar o mesmo caminho que os nossos predecessores trilharam, que por sua vez seguiram Jesus, que procurou em tudo fazer a vontade do Pai. Pois bem, diz então que o governador mandou Brás para a prisão, e como não conseguiu fazê-lo honrar os deuses, mandou pendurá-lo numa árvore e rasgar as suas carnes com um pente de ferro. Isto é, rasgar as suas carnes de uma maneira não tão profunda ao ponto de levá-lo à morte, mas não tão superficial que não lhe causasse dor. Tão profunda o suficiente para causar dor, mas não tanto para causar-lhe a morte, porque o que ele queria de verdade era o que? Dobrar este homem, dobrar este bispo, e alcançar-lhe o que? Apostasia, que ele dissesse que toda religião era boa, e prestasse honra às outras religiões, e aos outros demônios chamados de deuses. Diz então que com as carnes rasgadas, ele foi descido da árvore. Aqui não há como não ver uma figura de Cristo pendurado numa árvore também, na cruz. Foi levado então à prisão,
e lá ficou alguns dias, quem sabe, naquela prisão escura, fétida, com as feridas abertas, começando a se tornar purulentas, porque sem receber tratamento nenhum, naquele local onde os ratos e os animais passeavam, e ali, naquele sofrimento, meus santos, quem não se sentiria tentado a perder a fé, a se sentir abandonado por Deus, a se sentir de alguma maneira esquecido pelo Senhor? Mas diz que Brás rezava e louvava a Deus pela graça de por ele sofrer. Rezava e louvava a Deus por poder se unir mais intimamente a Cristo, que por ele sofreu. Meus santos, repito, nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos e que nos mostre a beleza de sofrer por Cristo, de sofrer pela nossa fé, de passar dificuldades porque cremos e queremos ser fiéis a Deus. Se nós não tivermos esta fé, esta espiritualidade viva em nós, com facilidade desanimaremos nas dificuldades, com facilidade viraremos as costas para Cristo crucificado. Mas se nós, nas nossas orações pessoais, na Eucaristia que nós recebemos, se nós nos unirmos a Cristo e a Cristo crucificado, Ele não nos abandonará no sofrimento, na dificuldade e na tribulação, como não abandonou Brás, que sofrendo, com as carnes rasgadas, louvava a Deus por tê-lo escolhido. Pois bem, diz então que depois de um tempo, diz que como os suplícios diz que depois disso o governador mandou trazer Brás à sua presença e disse: homem, adora os deuses. Isto é, rapaz, para com isso, você vai perder a sua vida. Pare com esse exagero, adore os deuses e salve a sua pele. Diga que todas as religiões são boas e salve a sua pele. E Brás responde: adorar os deuses, adorar esses demônios, nunca e jamais renegarei a minha fé. Não irei adorar esses demônios, nunca e jamais renunciarei à minha fé. Fica sabendo, miserável. E com isso ele assina o decreto da sua própria morte. Fica sabendo, miserável, que eu sou escravo de Cristo e não adoro demônios. Fica sabendo que eu sou escravo de Cristo e eu não adoro demônios. Meus irmãos, estamos celebrando São Brás e daqui a pouco nós iremos receber a bênção de São Brás, que diz: por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livra-te Deus dos males da garganta e de toda e qualquer doença. Brás foi decapitado, morreu, derramou seu sangue por Cristo, e nós pedimos a Deus, por intercessão de São Brás, não apenas a cura dos males da garganta, se tivermos. Nós podemos também apresentar, se esta for a vontade de Deus, se isto for para a sua maior glória, nós podemos apresentar outras mazelas físicas que venhamos a ter. Podemos colocar diante de Deus e suplicar a sua misericórdia. Mas, meus irmãos, todos nós precisamos colocar as mazelas espirituais. Se a bênção diz: por intercessão de São Brás, livra-te Deus dos males da garganta e de toda e qualquer doença, o pecado, a fraqueza, a tibieza, a covardia, a falta de fé, são doenças espirituais. O apego ao pecado, o medo da cruz, são doenças espirituais que nos cegam, a cegueira espiritual que me impede de ver a verdadeira beleza de a Cristo se configurar já aqui neste mundo. Peçamos a Deus, por intercessão deste bispo, deste homem valoroso, que não teve medo de recusar os demônios e se colocar
totalmente debaixo da proteção de Cristo. É feliz quem a Deus se confia. Que São Brás interceda por nós, para que uma fé semelhante arda nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.